pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e estou novamente com o meu querido, meu amor, Jonathan Zimmer, para gravar comigo. Oi, meu bem, oi, ouvintes. Hoje vamos falar de uma paixão que nos une, né? Uma das paixões que nos une, é verdade. Exatamente. Então, né, como vocês já viram no título, estamos para falar sobre o livro Legado de Sangue, da autora Claudia Gray, que passa-se no universo de Star Wars. E se é Star Wars, é bom, né? Não necessariamente? Talvez sim. Eu me vendo sempre e é difícil eu achar defeitos, eu sou sincero. A gente releva até as coisas ruins, né? Tipo os três episódios. Esse livro, que se chama Legado de Sangue, ele é um livro canônico, e para quem não sabe, ou para quem sabe, mas esqueceu, a gente tem dentro do universo de Star Wars muita produção de materiais para além dos filmes, né? A gente tem séries, tem histórias em quadrinho, tem livros, jogos, enfim, uma infinidade de coisas. E quando a Disney comprou o Star Wars, a Lucasfilm, ela resolveu separar o que seria canônico, ou seja, considerado dentro da história, e o que seria considerado Legends, então as lendas, né, dentro do universo de Star Wars, nessa galáxia muito distante. Então, esse livro, ele tá dentro da cronologia, ele faz parte daquilo que a gente entende como as histórias do Star Wars. A história desse livro passa-se 6 anos antes do começo do filme Despertar da Força. Ele foi publicado originalmente em maio de 2016 nos Estados Unidos e em setembro de 2017 aqui no Brasil. Nele, a gente vê a Nova República, um governo que foi criado após a guerra contra o Império. Esse governo tem mais ou menos 20 anos, pelo que eles falam pra gente, e é um governo que apresenta algumas falhas, alguns problemas. A gente tem, então, a Mon Mothma, eu imagino que seja assim o que fala o nome dela, que é aquela mulher que aparece tanto no Rogue One quanto no episódio 4, que é uma loira de cabelo curtinho. Ela era a chanceler da Nova República. Ela ficou doente, ela se afastou do governo e, na ausência dela, a gente teve então o crescimento de 2 partidos antagônicos, que são os populistas, que acreditam que os planetas devem ter uma autoridade e autonomia bem fortes, e os centristas, que defendem que o governo galáctico tem que ser forte, ter um poderio militar mais sólido. E a gente vê essas falhas, então, ao longo do livro sendo alargadas pelos conflitos que vão surgir, e a gente sabe, né, pra quem assistiu Despertar da Força e os últimos Jedi, que a Primeira Ordem surge a partir disso. Então, é aqui que ele explica Pero no mucho, ou o começo da Primeira Ordem, né? Que o Jonathan talvez vá querer falar sobre isso. Mas a gente tem essa questão aqui. Então, o fim dessa Segunda República que houve na galáxia. É legal perceber, assim, que antes de sair o episódio 7, né, que foi a retomada dos filmes do Star Wars do cinema depois de um tempo, foi lançado Marcas da Guerra, meio como, tipo, um aperitivo pro filme, assim. Só que eu acho, e daí eu também já li que bastante gente pensa dessa forma, que o Legado de Sangue seria muito mais propício de ser lançado como aperitivo do episódio 7 do que o Marcas da Guerra, porque o Marcas da Guerra tem menos personagens conhecidos pelos filmes que geram esse vínculo, e o Legado de Sangue não, já é meio primeiro que dá uma emenda boa ali, e tem muitos personagens que todo mundo já conhece, que seria, inclusive, que se repetem, que aparecem nos filmes depois, né? Sim. Pois é, eu não sabia. Eu sabia que o Marcas da Guerra tinha sido publicado antes, porque a gente viu chegar aqui no Brasil antes e tudo mais, mas não sabia que tinha essa discussão a respeito dos dois. Então, eu acho legal, porque se você parar pra pensar no contexto dele, parece que vai ser uma história chata, porque, tipo, é sobre, né, bastidores da política, discurso político, porque acontece bastante no Senado ali, então você fica tipo, putz, será que vai ser legal? Mas ele tem aventurinhas no meio ali, ele tem umas aventuras que ajudam a quebrar, que eu acho muito legal, porque eu acho que precisa ter, porque o pessoal tende a ter um preconceito com coisa que é muito baseado, sei lá, em jogos de poder, assim. Vamos supor o House of Cards, que é uma série sobre política. Se ela não tivesse uma cena de reviravolta, alguma coisa assim, a tendência é que menos gente viria, porque é chato.
E me chama a atenção porque os diálogos são muito bons. Assim, primeiro, né, é Star Wars, como eu já falei no começo. Segundo, tem a Leia, que, tipo, sim, já puxa, sei lá, 60% de interesse meu. E os diálogos são muito bons no livro. Os diálogos você fica, puta que sacada e tudo mais. E por isso eu acho que vale. A escrita é muito boa. Ele tem momentos que ele é mais lento do que uma aventura, do que talvez as pessoas esperem por uma aventura Star Wars, assim. Mas é um livro, né? Ele é um livro e é de entender. Eu acho que assim, não sei se é uma boa indicação, por exemplo, pra quem não conhece muito pouco de Star Wars e quer começar a ler, sabe? Mas pra quem já assistiu, tem uma boa noção, eu acho que vale a pena. Ele não tem um ritmo acelerado, mas ele ajuda a pavimentar muito bem o mundo de Star Wars, assim, essa parte política, pelo menos, que é, como a gente falou já em outros programas, tipo, é a parte legal do episódio 1 e 2 e 3, é a parte política, tipo, o resto é chato, a parte política que é legal do 1, 2 e 3. Porque a gente... E é engraçado, né? Porque esse livro a gente pode, inclusive, fazer o paralelo com os episódios 1, 2 e 3, porque a gente sabe que vai dar merda na sequência, né? Então, de novo, a gente tá vendo um arco político se desenrolando, e a gente... Eu, pelo menos, além de ter as cenas ruins no episódio 1, 2 e 3, eu assisto os filmes melancólica, porque... Tipo, a gente sabe que vai ter o Imperador e a gente sabe o que tá vindo, assim. E esse livro, ele passou a mesma coisa pra mim, assim. Eu lia, eu ficava sem fôlego e eu ficava tipo, puta, mas alguma coisa muito grande vai acontecer, porque a gente sabe que a Primeira Ordem vai surgir, assim, né? Então, é legal mesmo de ter essa questão política, porque é Star Wars, né? Os 3 primeiros filmes, o episódio 4, 5 e 6, a política, ela é dos componentes para uma jornada do herói, assim. Eu acho que o George Lucas conseguiu expandir muito depois mesmo, assim, não era largamente discutido, né? A gente tinha uma ditadura e tinha uma rebelião contra essa ditadura, mas isso não era tão claramente discutido, assim, a gente não tinha... E uma coisa que os filmes, até o Rogue One, não faziam, é de discutir o peso, né, dessa guerra, dessas vidas que estão se perdendo, e isso veio muito com Rogue One, e esse livro traz ainda mais, assim, isso, eu acho. E de você entender, assim, tipo, ver as nuances que fazem, os pequenos acontecimentos de movimentação que vão desencadear as outras coisas, sabe? E é bizarro, né? Porque, assim, o outro ponto é, não tem como a gente, no Brasil tal, ler esse livro e não pegar o cenário político atual e ficar tentando ver essas mexidas de peças, sabe? Pra coisas que podem acontecer. É natural de pensar isso, porque é a política envolvida. Sim. Mas os personagens também são muito bons, assim, mesmo os personagens paralelos que na teoria geralmente são mais rasos, assim, tem personagens que são menos explorados no livro, mas o background que é construído, mesmo daqueles que é construído de forma menor, mais curta, assim, você gera uma empatia e um se importar com eles, assim. É verdade. Eu acho que a escrita é muito boa da Cláudia Gray. Eu tenho muita vontade de ler os outros livros dela pra ver se é esse mesmo padrão de escrita, assim. Eu também. E foi a primeira coisa que eu destaquei também, tem a ver com essa questão da escrita, assim, porque uma coisa que esse livro faz de forma maestral é fazer a gente se aproximar ainda mais da Leia, né? Eu acho que não há um fã de Star Wars que não seja apaixonado pela Leia. Na figura de princesa, na figura de general. Ela é uma personagem incrível nos livros, assim. E o conviver com ela, ouvir os pensamentos dela desse livro, me conquistaram e me convenceram. Porque eu lia o livro e eu imaginava a Carrie Fisher interpretando a Leia e pensando aquelas coisas, e falando aquelas coisas, e fazendo as caras que ela fazia e tudo. Então, pra mim, foi muito... E terrível, né? Porque, sim, a Carrie Fisher morreu. Quem
me segue, quem é meu amigo sabe que eu ver alguma coisa da Carrie Fisher eu começo a chorar, eu estou com os olhos cheios de lágrimas nesse momento. Então, me aprofundar na Princesa Leia desse jeito foi uma coisa muito boa e ao mesmo tempo até um pouco dolorosa, assim, porque eu ficava tipo, não vai ter mais ela, né? A gente não vai ver o desfecho da personagem, o que é terrível, assim, é muito triste. Você lê os diálogos dela com a voz dela ali, tipo, você vê a cara dela. O livro é bem descritivo em questão de roupa também, né? É muito engraçado. Eu vejo como figurino que o livro descreve bastante os figurinos. Sim. E daí, porque ajuda a representar muito o povo que essa figura política representa no Senado e também o status dele no Senado. Então tem bastante descrição da vestimenta e isso ajuda muito, tipo, porra, eu imaginava que a Leia da Carrie Fisher vestindo aquela roupa, sabe? Sim. Era assim que eu via. E em muitos momentos emblemáticos ela tá com vestidos longos e tranças feitas ao redor da cabeça, né? Vestidos brancos longos e tranças ao redor, que é a roupa mais clássica dela, né? Que a gente... E é muito louco isso, tipo, da escritora, ela escreveu pensando já em atores que já, sabe? Tipo, não é escrever um livro. É muito louco pensar isso. E daí automaticamente ela vai construir em cima do que já foi feito visualmente ali. E daí, como a gente já conhece, a gente já sabe como que é a trama. A gente também associa, né, já. É verdade. E o que mais? Outro ponto que eu acho bem legal é que tem bastante contraponto entre a Leia, que a gente sempre teve uma visão, né, tirando agora com o terceiro arco de filmes que tá tendo, da Leia loucona, a Leia que era disposta a tudo a todo momento sempre, e aqui a gente tem uma Leia cansada. Tipo, que se assume cansada, talvez ela não demonstre tanto para as outras pessoas, mas se é mostrado em alguns diálogos que quem trabalha junto com ela ali percebe que ela tá cansada. Então a gente tem uma Leia cansada. E isso eu acho que ajuda bastante, tipo, porque não é aquela figura do herói perfeito. É o herói humano, né? É muito engraçado que a gente fez as pautas separadas e a gente tá seguindo, a gente falou as mesmas coisas. Eu coloquei no segundo ponto, eu coloquei com outras palavras, mas também é sobre isso, assim. Eu coloquei a questão de a gente sente muito, a Leia sente muito e a gente acaba sentindo com ela o passar dos anos, né? O peso da idade, assim. Então, essa questão de estar cansada é porque ela fala o tempo todo que ela é uma menina, ela é uma mulher que com 14 anos, ainda menina, se fez senadora no que tinha sobrado, né, no Senado antes, ainda no período do Império, ela era senadora, afinal de contas, né, e tá nessa luta, passou por uma guerra muito longa, na rebelião, viu seu planeta ser devastado, e ela tá numa crise de identidade até um pouco, uma crise de idade, eu acho, né, porque ela não se enxerga, ela fala, tipo, eu tô velha, já passou o meu tempo, são essas pessoas novas, por que não surgiu alguém novo, bom o suficiente ainda pra ocupar os lugares dos velhos que estão tendo que se aposentar, assim. E eu acredito que seja o dilema de um grande líder, assim, sabe? Tipo... Qual é a hora de parar? Tirando o ponto dos malucos mesmo, tipo, que acham que nunca tem que sair do poder, existe esse dilema, tipo, de eu tenho que sair, né? A boa liderança é ter pessoas que se substituam, mas ao mesmo tempo tem quem possa fazer isso, por que não aparece ninguém? Tipo, pô, será que eu perdi minha vida, sabe, nisso? E às vezes eu não vejo um resultado, ou tipo, pô, minha família tá de lado. Que essa é outra parte que me deixa maluco do livro. É bem complicado, assim. E eu achei... Eu não achei que ficou forçado a forma como a autora coloca, sabe? Essa reflexão da Leia, assim, tipo... Ela é uma mulher que tá cansada, que, sei lá, nesse período aqui deve beirar uns 50 anos, mais ou menos, né? Porque os atores interpretaram os personagens, eu acho que um pouco mais velhos do que eles seriam dentro do universo Star Wars, porque passou 40 anos de um filme pro outro, né? Mas eu acho que ela deve estar beirando os 50 aqui e ela tá cansada, e é engraçado porque ela quer sair e ela não consegue, né? Ela não consegue deixar a política porque é parte de quem ela é parte do que ela faz desde jovem, desde muito jovem. Então e daí o grupo dela não deixa, né? Os populistas, porque, tipo, porra, olha a figura que eles têm na mão, sabe? Sim.
Tipo, a figura que eles têm enquanto ícone. Pô, a gente vai perder essa pessoa? Não, deixa ela ir até quando der, até quando não der mais, e a gente vai trabalhando na sombra dela, né? Uhum. E é complicado essa parte dela. Assim, eu gosto... Uma coisa que eu gosto de Star Wars, embora as pessoas não vejam geralmente... As pessoas não, algumas pessoas não veem, acham que os personagens não têm muita profundidade do Star Wars... A Leia, eu gosto muito da Leia, mas tem muitas atitudes que eu não gosto do jeito dela, e eu acho isso bom. Uhum. Tipo assim, como todos os outros personagens do Star Wars também. Eu acho muito legal ela, o jeito que ela é, a pessoa que ela é, mas me incomoda pessoas que são muito porra louca, tipo ela é, assim, meio inconsequente, mas é uma questão minha do jeito de ser. Uhum. Mas eu acho que isso se mostra as consequências do jeito que ela é nisso, também no livro. Uhum. E é importante mostrar que, tipo, ela não é a figura perfeita. Além dela ter os conflitos dela, né, que esse cansaço demonstra isso também, tipo, mostra a consequência dela ser a porra louca sempre, assim. Tipo, inconsequente, dela colhe o fruto disso. Sim. E às vezes outras pessoas também, né? Exatamente. E o que mais? O que mais que você acha que te marcou enquanto você lia a obra? O que tocou seu coração? Então, no ponto de que a gente tá falando bastante em torno da Leia ali, que realmente ela é a personagem principal, mas uma coisa legal, um contraponto que é colocado, né, que ela tem contato com, como ela tá no Senado, ela acaba tendo contato com pessoas, digamos, do outro lado ali, os centristas, né, do Senado. E essa trama é muito legal esse diálogo que vai surgindo entre os dois lados, de se mostrar o ponto de cada um, assim, e você meio que, por natureza, se sente obrigado a acatar um lado ou o outro, e daí as coisas vão se desenrolando e se misturando, e eu acho que é muito bom, porque essas coisas, por ser um livro, né, tem que ser resolvidas no diálogo, e daí que eu acho que o livro brilha, assim. Os diálogos são muito bons. Sim. E é equilibrado, né? Tipo, o livro, o Star Wars, ele te faz torcer pela Aliança Rebelde e tudo mais, né? No caso do livro, pela Resistência e tudo mais. Mas ele, tipo, te traz o outro lado e ele te mostra, ó, dá uma olhada aqui, sabe? Esse livro humaniza o outro lado, né? Isso. Ele não... A gente não acredita em parcialidade, como a gente fala, mas ele tenta equilibrar a balança ali, de pelo menos expor um pouco mais do que a gente sempre vê do Star Wars e nos filmes, pelo menos, sobre o lado que não é da Aliança Rebelde, que não é da Resistência, que talvez acha que o Império não estava tão errado assim. A gente vê visão de outros planetas que não são só, tipo, o planeta sendo pano de fundo para comércio ou para o lugar que é feita uma negociação, sabe? Você consegue ver um pouco mais sobre, né, não são sobre todos os planetas, mas sobre alguns povos desses planetas, que a gente geralmente só vê quem tem uma, né, não seria nobre a palavra, mas planetas que estão mais envolvidos ali diretamente na ação, né, e dessa vez no livro a gente vê planetas que meio são submundo ali. Não tem tanta voz no Senado, ou não tem tanto apreço pela Aliança, não serve como base da Aliança Rebelde, ou como base militar escondida do Império. Sim. Planetas, de fato, descartáveis, né? Que enquanto você dá pra usar, você usa e explora os recursos minerais, naturais ou humanos desse planeta e depois descarta, né? Porque, querendo ou não, a gente tá num conflito de jogo de poder, né? De interesse mesmo. E a Aliança Rebelde, querendo ou não, quando acaba com o Império, ela tá numa guerra também, né? Ela tá matando pessoas também. E isso é trazido no livro de uma forma muito interessante também, assim, de... Às vezes ela é confrontada com isso, né? De, poxa, veja bem, mas vocês também mataram. E claro que a gente entende que era uma guerra. E as pessoas, sim, matavam pessoas. Mas a reflexão disso é necessária, né? Acertar as contas com as coisas que tiveram que ser feitas, né? Sim, os fracos são os que pagam o preço, né? Os vulneráveis são os que pagam o preço das guerras. O preço, no caso, com a vida, né?
Sim. E o quanto que uma guerra devasta e acaba com, no caso de Star Wars, por serem guerras planetárias, o quanto planetas são dizimados e acabam por causa de guerra. Seja porque morre contingente humano, não é bem a palavra, né, de planetas, mas morre contingente de vidas do planeta, e daí não tem como se reproduzir e continuar a espécie, seja por acabar com o planeta fisicamente, de destruir mesmo, por questão de armamento e de batalhas que acontecem. E não só com a Estrela da Morte, né? Com tipo de explodir o planeta, mas de você desgastar esse planeta e explorar ele até a última gota e sobrar lixo. Porque para fazer a Estrela da Morte precisa se retirar minérios, a matéria-prima de algum lugar. Diversas coisas, né? E isso foi sendo sugado ao redor da galáxia, assim. E é legal. O Marcas da Guerra deve ser também interessante, porque daí é um sentido de as marcas das mortes e tudo mais, né? Mas talvez também tenha um pouco disso, assim, porque guerras são caras, né? É um preço muito alto a se pagar para algumas coisas. Esse livro deu a vontade de ler, assim. Eu tentei há muito tempo atrás, assim, antes acho que até de sair boato que ia ter um novo arco de filmes, tentei ler alguma coisa do Star Wars, eu não vou lembrar o livro certinho, e tipo, não rolou, assim, pra mim, achei meio chato, nem terminei, mal comecei o livro. Mas agora, depois desse, deu vontade de ver pra se aprofundar mais. Deu até mais vontade do que as séries animadas, assim, que são legais, tudo mais. Mas os livros me pareceram bem interessantes. Deu vontade de continuar, assim. Uhum. O último ponto que eu coloquei que me marcou é a respeito dessa questão das organizações políticas mesmo, né? Porque rolou, né, depois do episódio 8, muita gente vindo falar merda, que, meu Deus, agora Star Wars é comunista, agora eles são esquerdistas. E me desculpa, meu filho, né, mas as pessoas que pensam, que estão fazendo isso como uma crítica e perceberam isso só agora, elas têm gravíssimos problemas de interpretação de texto, né, porque o Star Wars nunca foi uma ode ao lado negro da força, ele sempre foi uma ode à resistência, a se manter, a lutar contra o que está errado. E esse livro critica abertamente regimes totalitários. A gente tem constantemente essas reflexões sobre as consequências da guerra, os crimes do império, e é muito, assim, isso é uma opinião, embora eu não vá mudar de opinião se você falar diferente nos comentários, mas eu não entendo fãs de Star Wars que defendem ou idolatram o império, como pessoas aqui, né, a gente fãs, assim, porque o Império é uma coisa grotesca, violenta, e depois de ler esse livro, então, se você continuar, é porque a gente tem um problema na sua vida, meu filho, porque é muito contundente, assim, o posicionamento da franquia, da autora, dos personagens que são considerados bons ou ruins, e eu vou falar um pouco sobre isso depois, pelo menos, de ver que não dá, assim, regimes totalitários são um problema, porque eles sempre são baseados em corrupção, em exploração, em opressão, então não tem um regime totalitário que não seja isso, e Star Wars prova isso, mostra isso de maneira bem didática na tela do cinema e nos livros, assim. Porque é bem claro o ponto de vista que é escolhido nos filmes, né, e nos livros. Eu não posso falar nos livros porque realmente eu só li esse. Então, mas é bem claro o ponto de vista que é escolhido, por mais que se fale dos Jedi também, entendeu? Os Jedi estão lutando, que se você gosta de considerar que não há um envolvimento Jedi político, né, está apenas lutando ali, né, trabalhando como fugiu o termo, sei lá, guardião, por um caráter mais religioso, né? Porque agora Star Wars é religião, foi confirmado. Sim. Então, Star Wars não, os Jedi são religião. Os Jedi. E daí, tipo, você vendo isso, ele tá lutando contra que seja o lado negro, né? Da força ali, que está servindo ao Império, entendeu? Então é uma luta, sim, é do ponto de vista dos rebeldes e dos Jedi, entendeu? Não adianta. Sim. E tem umas cenas muito boas no livro sobre essa discussão também. O diálogo eu acho muito bom nesse ponto, assim. Porque é interessante porque o livro te constrói um tipo de pensamento, e eu não vou dar spoiler agora, não se preocupe. Ele te leva para um caminho, mas ele mostra que não é bem assim também. E isso eu achei muito legal.
Não, é sensacional, gente. O livro trata de muitas coisas e, pra mim, praticamente todas foram tratadas com maestria, assim. Foi um bom começo. E pra mim esse é um dos primeiros motivos já para as pessoas lerem a obra, assim. Como a gente já falou, eu e o Jonathan não tínhamos lido nenhum livro de Star Wars. O Jonathan tentou, eu nem tinha tentado ler nada ainda. Essa história me surpreendeu positivamente tanto pela história quanto pela forma como ela foi construída, assim. A gente tem uma leitura fácil, uma leitura, pra mim, foi muito fluida, assim, foi muito tranquila de ler. Eu e o Jonathan, a gente tinha combinado, porque eu queria ler, eu tava nas férias e eu queria ler o livro. Aí o Jonathan falou, vou ler junto com você. E daí a gente combinou de ler, tipo, um capítulo nesse dia, e daí o outro lia também e a gente conversava. E daí, às vezes, eu queria ultrapassar o Jonathan, eu ficava tipo, ele só vai ler um capítulo, mas eu queria ler 5. Aí eu me controlava. Às vezes eu lia 2 em vez de 1. E daí eu esperava ele chegar a me alcançar. Mas a gente leu assim o livro, né? Porque como a gente gosta demais, a gente precisava conversar um com o outro. Só que daí a gente queria que o outro tivesse lido também, para não dar spoilers, essas coisas. Mas às vezes eu não conseguia me controlar e eu li um capítulo a mais. Porque é muito bom o livro de verdade, mesmo assim. Então, outro ponto que eu acho que é bom, eu não sei, eu tô meio que quebrando aí tua dinâmica de falar os pontos. Pode e tal. Não tem problema. Mas eu acho que assim, ele não tenta abraçar. Eu ia falar, o termo geralmente é abraçar o mundo, né? Mas no caso do Star Wars são vários mundos. Então ele não tenta abraçar a galáxia. Ele acaba sendo focado sim nessa história da Leia, mas ele traz um gostinho de outros personagens, assim, que a gente tá acostumado, que a gente tem curiosidade. Mas não é aquilo tipo, pra fazer o fanservice, sabe? Só de colocar. Não, ele é citado num contexto. Mas é tranquilo, assim, é meio por cima, assim, então não espere encontrar milhares de personagens de todos os filmes, porque não é esse o objetivo do livro. Uhum. Então ele passa um pouco no que é necessário aparecer outros personagens. Mas ele mostra e ele te dá um gostinho. Quando interage, talvez seja só algo meu, mas quando interage mais de um personagem lá da trilogia clássica... Pode falar que ela tá com Han Solo, eles estão casados ainda, não tem problema falar isso. Não, sei lá, quando aparece cenas dela com o Han Solo, assim, descrevendo, puta, eu me sinto muito em casa. É muita sensação de estar em casa mesmo, assim. E daí, de novo, eu já lia com dor no coração essas cenas. Porque aqui, como eu acabei não explicando na parte da sinopse do livro, mas o Ben Solo ainda está treinando com o Luke Skywalker. Ela sabe que eles foram para algum lugar muito distante, com outros aprendizes de Jedi, com outros Padawan, mas ela não tá tendo muito contato com eles, porque tem muita interferência, muita chuva de meteoro no meio do caminho para fazer as mensagens se perderem. Então a Leia e o Han Solo ainda são casados, porque o filho ainda não foi pro lado sombrio da força. E é muito fofo, gente, é muito fofo. Tem cenas que são lindas, assim, no sentido romântico e são de partir o coração, porque daí o Han Solo foi assassinado pelo filho deles, não é mesmo? Então é difícil. É difícil. Nossa, não, teve várias cenas que eu tive que parar, chorar uns 5 minutos, aí me recompor e voltar a ler o livro, assim, porque a gente ama esses personagens, né? Eu e o Jonathan, a gente já comentou, sei lá se foi em programa, foi vídeo, eu não sei, mas a gente fala muita coisa com as pessoas, daí eu nunca lembro onde que foi, mas quando a gente saiu do cinema, que o Han Solo foi morto no episódio 7, a gente tinha perdido a vontade de viver, a gente andava pelo shopping, olhando as pessoas sendo felizes, comendo, fazendo compras, e a gente queria bater na cara das pessoas, porque o Han Solo tinha morrido. Então, as cenas são muito legais de ler, assim, é gostoso de ler, porque você se sente em casa, como o Jonathan falou, só que você sabe que vai ter um fim trágico, assim. E aí eu só conseguia lembrar, lendo as cenas deles se abraçando e se despedindo no pier quando ele vai pegar a Millennium Falcon. E os dois estão velhinhos. É tipo isso, mas é que daí assim, né? Passado um pouco o trauma, ela perdeu seus avós, por exemplo, seus avós não são mais vivos. E daí é tipo você encontrando fotos do casamento dele, sabe? De quando eles estavam juntos. Uhum. Aí você acaba revivendo os momentos dessas pessoas ali, tipo, os momentos que elas estavam felizes. É meio por aí, eu acho. Uhum. Resolvendo os problemas familiares e coisas do tipo. Mas é difícil. E você tem mais alguma coisa pra você falar sobre por que você indica, então, para as pessoas lerem o livro? Então, de indicação, assim, sem falar muito, eu acho que é meio que isso daí. É Star Wars, tem a Leia como principal.
É sobre política, mas é muito bem desenvolvido e vale muito a pena os diálogos. É verdade. E eu só queria ressaltar mais uma coisa, então, mais um... E é pra deixar a pulguinha atrás da orelha das pessoas também pra nossa realidade. Talvez você vai ficar com preguiça de ler o livro agora, talvez você não vai ter o tempo, mas eu queria pelo menos gerar essa reflexão, assim. Uma coisa que o livro traz e faz de maneira muito bem feita é mostrar que as pessoas são feitas de tons de cinza. As pessoas não são preto ou branco, de 100% mal, 100% branco. Bom, às vezes tem, né? Tipo, sei lá, o Palpatine, não dá pra falar que tinha alguma humanidade naquela criatura. Não sei, né? Se um dia sair algum livro contando isso, talvez a gente descubra. A gente talvez descubra, né? Mas o Palpatine que a gente conhece é uma pessoa desgraçada. Mas, na maior parte das vezes, né, o que o livro mostra pra gente é que as pessoas são em escalas de cinza, assim, e isso o livro faz muito bem, ele mostra que tem que haver diálogo, inclusive com as pessoas que você considera do outro lado, porque é assim que a gente é capaz de aprender, de construir uma sociedade mais justa. Porque o problema da República ali é que tem dois partidos que não dialogam, então a gente vê, como o Jonathan já falou antes, muito o reflexo da gente. Você não tem como ler esse livro e não pensar no Brasil atualmente, porque a gente estava discutindo isso, eu e o Jonathan aqui em casa esses dias, sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos e tudo mais, que parece que a política ela funciona como um pêndulo. Então a gente tem um período muito ruim com, sei lá, governos de direita, opressores e tudo mais. Aí a gente força o pêndulo pro outro lado, daí a gente tem uma reação, um governo de esquerda, progressista e tentando dar justiça. E daí vem uma reação mais forte pro lado da direita. E a gente não encontra um equilíbrio nesse, não há diálogo, não há o equilíbrio, não há o pêndulo paradinho no meio tentando resolver as coisas dos dois lados. Tem pessoas que vão falar que eu tô tentando ser isentona e vão ficar putas? Sinto muito, mas eu acho que sem diálogo não, a gente eu não acho faz que você nada. não foi nem um pouco isenta desse comentário. Eu ia tentar ser mais isentão na sequência aí. Mas eu acho que é isso, assim, que sem o diálogo das partes, não há como construir nada, porque a gente fica, quando o pêndulo vai e só tem uma força, uma reação da mesma força ou mais forte, esse pêndulo volta para destruir o que foi construído pelo outro lado, e assim sucessivamente. E a gente tem sociedades que vivem de ciclos que não vão para frente porque a gente fica lutando uns contra os outros e batendo cabeça, assim. É muito sobre, tipo, agora sou eu, agora é você. E fica nessa e tipo, não, a minha galera, a sua galera. E não se resolve as coisas assim, não adianta, não se resolve. Você só fica fechado. E embora o livro traga essa característica de se dividir em dois grupos, que daí eu acho que diverge um pouco do momento nosso ali, que tipo, eu particularmente não gosto de ficar dividindo as coisas só em dois, tipo, só existe esses dois lados, mas o livro traz, o Star Wars traz essa característica, né? Ele é bem dualístico, né? Ele é bem dualístico, mas tipo, é de ver que, cara, tem que parar com essa bobagem, tipo, isso se mostra bastante no livro, enquanto se divide os centristas e os populistas. Daí tem representantes de planetas que, né, a gente falou que estão à margem ali, planetas petropolitanos, talvez. É péssimo tentar fazer analogia com coisas com uma escala muito maior. Mas, tipo, planetas que estão na periferia ali, que, tipo, eles têm que fazer parte de um grupo ou de outro, porque só existem dois no lugar, né? Praticamente, eles não são representados por nenhum dos dois grupos, porque não estão nem aí pra eles. Sim, entendeu? Porque são países irrelevantes, né? Economicamente, politicamente, são tipo, marginalizados mesmo, né? Ou que foram explorados pelo Império pra fornecer mão de obra e matéria-prima, ou até que, tipo, foi meio usado como base da Aliança Rebelde e ficou por isso. Sei lá, eles recepcionaram a Aliança Rebelde, né? Como base, mas, tipo, a Aliança Rebelde saiu fora, conseguiu a primeira-ministra, né? Que era, certo? Chanceler. Primeira chanceler. Então, que daí a gente tinha na teoria a chanceler que tinha o lado, né, dos rebeldes, mas que continuou sendo a mesma merda por esses planetas que estavam na margem. Então, as coisas vão além do preto no branco, como você disse. Tem que entender, tipo, que por mais que o degradê seja brega, existe um degradê nas coisas. É brega na edição. No caso, acho que na vida real é assim que funciona mesmo. Por mim, são essas coisas. Pra gente não ficar aqui e começar a querer falar especificamente sobre o que acontece no livro. Você quer falar mais alguma coisa, meu bem?
É que é isso, tipo, se você já conhece os filmes, tu já assistiu os filmes bem, tem uma noção mesmo, que acompanha legal, vale a pena. Se você tá começando assim, Veja os filmes primeiro. veja os filmes primeiro, entendeu? E daí vem a e daí vem ler. Porque de cara, assim, realmente não vale a pena. Tipo, é que não faz sentido, né? Começar... Ele é complementar, ele não adianta. O livro é um complemento à história dos filmes. É uma expansão, só que ela tá inserida dentro daquilo. Se não faz sentido começar pelos livros, assim. Então, acho que, sei lá, do nosso público, talvez a maioria já tenha visto os filmes do Star Wars, sei lá, baseado em nada, baseado nas pessoas com quem a gente conversa, que eu tô falando isso. Mas também tem todos os filmes, acho que só episódio 7 e 8 que não estão na Netflix ainda, então se você quer... Não, mas dá pra ver mesmo sem você conhecer o 7 e 8. Exato, né, porque ele vai passar antes do 7 e do 8, então se você quer ver, se gostou da nossa indicação, vê os 6 primeiros filmes, num final de semana você vê todos, e daí você pega o livro pra ler, gente. É isso, da minha parte é isso. Por mim também. Então, queria te agradecer por ter gravado de novo comigo, por ter lido o livro junto comigo, apesar das vezes eu trapacear na nossa leitura conjunta. Não, eu que agradeço por ser convidado mais uma vez. E é bom participar. É muito bom editar, mas é legal participar, ainda mais pra falar de Star Wars. Sempre com bom. Você, né? Ah, que bonitinho. Sempre bom falar de Star Wars junto com você. E eu queria então pedir para que as pessoas venham nos comentários, gente. Digam o que vocês acharam. Demonstrem todo o seu amor pela Leia junto conosco nos comentários. E eu, inclusive, queria fazer um outro pedido para vocês. Passem o programa para outras pessoas, gente. Agora que a gente tá colocando no YouTube, ainda fica mais fácil. Então, você tá com preguiça de comentar, porque você tá com preguiça, né? Porque as pessoas sumiram. Tudo bem, acontece. Sei lá, faz um colega de trabalho ouvir, manda o link do YouTube. Se a pessoa já sabe baixar podcast, põe no celular dela. Porque não adianta, o Jonathan fala e eu concordo, não adianta essa história de, põe um aplicativo no celular de alguém que não sabe. Se a pessoa não sabe, ela vai continuar não sabendo, tendo aplicativo ou não. Então, aproveita e manda o link no YouTube para as pessoas. Quem é fã de Star Wars, você sabe. E venham ser amorzinhos a respeito da Leia nos comentários. Exatamente, comenta até no YouTube, que às vezes tá logado no e-mail ali, o Discos é chato no site, comenta pelo YouTube que a gente vai respondendo lá. A gente responde também. E muito obrigada por ter ouvido até aqui, pessoal. Até o próximo mês. Até mais, abraço. Mamãe! É Deus, mamãe!